Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Gran Curso Online da disciplina de Direitos Humanos. O tema da nossa aula de hoje é o Estatuto do Idoso. Importante temática que tem crescido muito a cobrança dela nos concursos e certames, e isso é algo muito positivo. Por quê? Isso demonstra que o Estado brasileiro está muito preocupado com a forma como seus agentes vão lidar com este grupo tão especial, que é o grupo formado pelas pessoas idosas. Presta atenção, qual será a metodologia da nossa aula? Nós não mudamos nossa metodologia. Vamos repassar aqui com vocês lei seca, um pouquinho de teoria, um pouquinho de jurisprudência e alguns exercícios. Por quê? Porque aí a gente já vai sentindo como que essa temática vai sendo abordada, trabalhada nos concursos e certames e você não vai ser pego de surpresa. Mas veja o seguinte, antes de chegarmos no Estatuto do Idoso, especificamente, vamos repassar um pouquinho pelo processo de contextualização. Por quê? Eu parto do pressuposto que o aluno, ele compreende melhor, ele vai inclusive memorizar de uma forma mais fácil, se ele parte do contexto de formação daquela regra. Se ele compreende qual era a intenção do legislador quando aquela legislação foi estabelecida. E mais, se ele percebe que o Brasil não tomou a decisão sozinho em relação à implementação de tal regra. É por isso que eu começo a nossa análise aqui do Estatuto do Idoso partindo do âmbito internacional. Por quê? Como nós sabemos, muitas das ações do nosso Estado, elas são motivadas justamente por questões internacionais, por convenções, por decisões, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não foi uma legislação que surgiu do dia para a noite na cabeça do legislador. A Lei Maria da Penha, ela veio de uma recomendação da Comissão Interamericana, que falou, Brasil, está na hora de fazer alguma coisa em relação a esta violência que está acontecendo nos lares aí do seu estado. E aí o Brasil faz o quê? Estabelece a Lei Maria da Penha. Da mesma forma, o Estatuto do Idoso não nasceu do dia para a noite, não floresceu como... Não, o Estatuto do Idoso vem desse movimento internacional de comoção, de vista, de verificação da necessidade do tratamento deste grupo importante. Lembrando, pessoal, que quando nós estamos trabalhando com direitos humanos, devemos nos lembrar que existe aquelas convenções que são universais, aquelas que se aplicam a todos, independente de idade, independente de condição social, independente de raça, que é aquele conjunto universal, formado pela Declaração Universal e os dois pactos. Bacana. Abaixo, nós temos as chamadas convenções específicas, essas sim relacionadas ao quê? A grupos vulneráveis, a minorias que precisam de um olhar específico, por quê? Justamente tendo em vista a diferença, a vulnerabilidade que precisa ser trabalhada de outra forma. Tranquilo então? Então vamos começar aqui do âmbito internacional, onde lembra, eu também preparei esse conjunto de slides justamente para te auxiliar no processo de revisão das nossas aulas. Então lá mais para frente, quando você pegar esse material para dar aquela revisada, basta você pegar esse conjunto de slides com as suas anotações e aí você estará ali preparado, simplesmente com tudo fresquinho na cabeça. Tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. Professor, o que acontecia então nesse âmbito internacional? No âmbito internacional, nós temos menções sobre a proteção especial à velhice, aonde? No artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? No artigo 17 do Protocolo de São Salvador, lembrando que esse Protocolo de São Salvador também é um protocolo utilizado dentro do sistema interamericano, ok? Protocolo adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque lembre-se, na Convenção Americana, esses direitos sociais não são abordados, deixando, portanto, para o Protocolo de São Salvador tratá-los. Então, nesses dois instrumentos, nós já temos o quê? Menções sobre a necessidade dessa proteção especial à velhice. Além disso, temos a Carta de São José sobre os direitos dos idosos da América Latina e Caribe, assinada no âmbito da CEPAL, que é um importante grupo do qual o Brasil faz parte, onde aqui nós temos simplesmente uma carta de intenções, sem um caráter vinculante. Aí você fala assim, professora,
Se é um conjunto de intenções sem caráter vinculante, não serve para nada. Claro que serve. Lembre, a Declaração Universal de Direitos do Homem, o maior marco que nós temos do processo de internacionalização dos direitos humanos, ela surgiu também como uma resolução, sem aquela força obrigatória, aquela força cogente de um tratado. E, no entanto, ela continua sendo um importante instrumento. Se você pegar sua Constituição, a copiazinha da declaração, tranquilo? E por fim aqui, nós temos a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. Mas atenção, ela já foi assinada pelo Brasil, mas ainda não foi ratificada, tranquilo? Lembrando então que o Brasil foi lá, o Poder Executivo foi lá, celebrou o tratado, assinou. Qual que era a próxima etapa? Ele teria que trazer esse tratado aqui para o âmbito interno do país e passar pelo processo de ratificação no Congresso Nacional, coisa que não aconteceu, ok? Então, é uma convenção que já está em vigor no âmbito internacional, mas em relação ao Brasil ainda não é aplicável. Professora, se não é aplicável, por que você está trazendo aqui? Porque ela existe e pode ser que daqui até o momento da sua prova ela seja ratificada. E aí, como é que você faz? Você já conhece essa importante convenção. Tranquilo? Então, no âmbito internacional já existe esse movimento, tá? Essa necessidade de quê? De proteção da velhice. Joia? Muito bem. Qual que é o reflexo disso no direito interno? Vem aqui comigo, ó. Lembrando então que os idosos são protegidos de modo especial, tanto pela legislação constitucional quanto pela legislação infraconstitucional. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Um conjuntinho completo que passe pela previsão constitucional como preceito de validade dessa legislação infraconstitucional que vai vir o quê? Justamente amparando este importante grupo. Na Constituição Federal, então você já pega aí sua Constituição. Lembra, pessoal, sempre que você estiver estudando aqui, estiver fazendo, assistindo uma videoaula, estiver aí estudando para o seu concurso, tenha sempre a lei seca ali do lado. Por quê? Porque as marcações que a gente fizer aqui, você já faz na sua lei seca. Seja ela no modo físico ali, impresso, para você proceder às marcações, seja ela no modo digital, que você pode ter aí uma segunda tela, ok? Então, já proceda essas marcações dos artigos 229 e 230, que são artigos importantes e que são sistematicamente cobrados, ok? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Os artigos 229 e 230, eles aparecem um título especial relacionado à ordem social. No seu capítulo 7, ela traz a questão da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Esse capítulo é muito especial e ele traz sim, ok? Uma previsão de como será o trato desse importante grupo. Veja o artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Se você tem aí algum caso conhecido de algum filho maior que esquece essa previsão, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de ter que cuidar dos pais da velhice, lembre então aí a este indivíduo que o artigo 229 prevê o quê? O dever desse filho maior de amparar esses pais na velhice, ok? Muito bem, artigo 229. E o 230? Dá uma olhada aqui. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Aí vem a questão, professora, que vida que é essa? Vida dentro do preceito de dignidade humana. Lembra, pessoal? O foco dos direitos humanos é justamente a dignidade da pessoa humana. Então não é a vida pura e simplesmente, vou dar ali um conjunto de alimentos, uma moradia que ele possa sobreviver. Não é sobrevivência, é vida, e vida digna. Quem que tem esse papel? É somente a família? Não, é o Estado e é também a sociedade. Guarde esses preceitos, por quê? Porque mais pra frente a gente vai ver aquela situação. Estou ali passando na rua e vi um idoso sendo agredido.
Posso ficar omisso e aquilo não vai implicar em nenhuma penalidade em relação a mim? Negativo. Por quê? Porque você é sociedade, você também tem o dever de assegurar essa proteção a esse idoso, ok? Continuando aqui, parágrafo 1º, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Cuidado então com essas palavrinhas que podem te levar a um erro ali na prova. Aqui o Constituinte usou a palavra preferencialmente. Isso quer dizer o quê? Que não é necessariamente nos lares. Existe uma preferência, mas não é uma obrigatoriedade. Então, se colocar ali uma situação problema, daí o fulano quer entrar na justiça, por quê? Porque não foi efetuado no seu lar. Tudo bem, por quê? Porque não tem que ser uma obrigação, é uma preferência, ok? E continuando aqui, o parágrafo 2º, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Cuidado com essa idade, ok? Porque, como vocês vão ver, a definição de idoso lá no nosso estatuto, ele fala em 60 anos. Aqui, nós já vimos então nesse artigo 230, parágrafo 2º, que a gratuidade no transporte é 65 anos. Cuidado com essas diferenças de idade, porque isso também é um prato cheio para o seu examinador pegar aquele candidato desavisado. Tranquilo? Continuando. Professor, o que a Constituição fala em relação a essa assistência social? Esse é um ponto também muito importante. Então aqui, ó, merece um asterisco dos senhores, porque esse benefício da assistência continuada, ele é muito cobrado também, artigo 213. Então, vai lá na sua Constituição e proceda à marcação também, tá? A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Atenção, ó, assistência social independentemente de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos. Por que eu marquei esse independentemente? Porque já vi questões que o examinador coloca assim, só terá acesso à assistência social aquele que tenha um tempo de contribuição de 15 anos. Independe. Já vi o examinador colocar a questão previdenciária, a reforma previdenciária afetará também a assistência social, tendo em vista que implica em contribuição. Negativo, é independente de contribuição à Seguridade Social, ok? E tem por objetivos, quais são os objetivos? Vem comigo aqui. Inciso 1º, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e o que nos interessa mais diretamente aqui, a velhice, ok? E este sim, ó, esse merece uma seta, tá? Merece uma seta, merece aí um marcador de texto diferenciado. Por quê? Ele fala justamente sobre os requisitos relacionados ao benefício. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal. Quem é que tem esse benefício? Pessoa portadora de deficiência. Lembrando que isso aqui é um erro, tá, pessoal? Nós não utilizamos mais o nome portadora de deficiente. Então, tem que ser pessoa deficiente e ao idoso, que é o que nos interessa aqui mais diretamente, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Aí nós temos aqui uma legislação específica que trabalha esses requisitos. Mas nesse ponto aqui, o importante é vocês compreenderem que esse benefício da assistência continuada é para deficientes e idosos. Qualquer deficiente, qualquer idoso, somente para aquele que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e a sua família também não tem. Aí ele vai atender os requisitos e ter o benefício, ok? Muito importante também, então, essa previsão constitucional. Tranquilo até aqui? Bacana? Tá vendo então que a Constituição, esses são os principais preceitos. Vamos agora resolver aqui algumas questões para vocês verem que o quê? Que pode cair uma questão bônus. O que é a questão bônus? É aquela questão para você não zerar a prova. Mas pode cair também uma questão um pouco mais trabalhada. Vamos então aqui ver 2 ou 3 questões que tem aí esses níveis. Aí vocês acompanham aqui comigo e já vai aí tentando gabaritar, como se a prova fosse hoje, qual seria a sua marcação. Tranquilo? Vem comigo aqui então, ó. Concurso para a Prefeitura de Taquaral. Olha bem,
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Bacana. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 230, parágrafo 1º, acabamos de ler, não foi? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus... Alternativa A, institutos. Alternativa B, bairros. Alternativa C, municípios. Ou alternativa D, lares. Muito bom, como nós acabamos de ver, preferencialmente em seus lares, ok? Lembra da palavrinha? Preferencialmente. Professora, será que na minha prova vai cair desse jeito? Pessoal, não sei, mas aqui eu tenho que passar com vocês todos os níveis de questão, por quê? Porque pode cair assim, que eu acho que se cair assim, você fatura, como pode cair um pouquinho mais difícil. Mas nada impossível, lembra? Concurso não tem segredo, concurso tem preparação. Vamos para mais uma questão, essa um pouquinho mais trabalhada, mas nada sobrenatural também. Dá uma olhada aqui, ó. Banca VUNESP, Procurador Jurídico, 2016. Veja bem, no que concerne à proteção do idoso no sistema jurídico brasileiro, é correto afirmar que... Vamos lá então. A, B, C, D ou E? Acompanha comigo e veja aí o que você marcaria se a prova fosse hoje. A suspeita de violência praticada contra idosos será objeto de notificação, se grave, pelos serviços de saúde público e privados, à autoridade sanitária. B. As instituições de saúde devem promover a orientação, o treinamento e a capacitação de seus profissionais para atendimento do idoso, com exceção dos cuidadores familiares e grupos de autoajuda. C. Não estando o idoso em condições de proceder à opção pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, deve ela ser feita pelo médico, quando o atendimento ocorrer em unidade de pronto atendimento. D. Ao idoso internado ou em observação, se necessário, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral. E é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais. E aí, pessoal, A, B, C, D ou E? Essa é uma questão, como eu falei para vocês, um pouquinho mais trabalhada, que vai exigir aí um conhecimento um pouquinho maior em relação a essa necessidade. Aqui, pessoal, nós vamos primeiro apertar o botãozinho do bom senso, tá? Do dia a dia, porque isso é eu não vou nem dizer assim que é um erro, mas é uma tentativa que as pessoas têm de colocar o senso comum para responder questões de direitos humanos. Ela fala assim, no dia a dia, como seria o tratamento do idoso? E aí, como a gente sabe que na prática nem sempre reflete o que está previsto na legislação, aí a gente acaba caindo. Vamos dar uma olhada aqui, porque algumas pessoas têm uma tendência a marcar a letra D, mas não é a alternativa correta. Vamos dar uma olhada aqui? Vem comigo, ó. A letra A está incorreta. Como nós vimos aqui, não é se grave, ok? Essa notificação tem que acontecer independente da gravidade, joia? Letra B. As instituições de saúde devem promover a orientação, treinamento, a capacitação de seus profissionais para atendimento do idoso. Não existe a exceção para esses cuidadores familiares, ok? Eles também têm que fazer esse treinamento e capacitação. Como nós sabemos, muitos idosos não têm condições aí, né, de seguir e tem que ter esse acompanhamento no lar. Muito bem. Letra C. Não estando o idoso em condições de proceder à opção pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, deve ela ser feita pelo médico quando o atendimento ocorrer. Pessoal, no caso aqui, ele não falou qual é a falta de condição. Aqui ele não fala se é falta de condições financeiras, não fala se é falta de condições de saúde, né? Muitas vezes o idoso está numa condição física que não permite o tratamento, então de forma nenhuma o médico assumiria esse risco. Então não há que colocar nas costas do médico a necessidade de fazer esse tratamento, ok? A letra D.
Ao idoso internado ou em observação, se necessário, é assegurado o direito ao acompanhamento. Não é o se necessário, ele sempre tem esse direito ao acompanhante, ok? Então, essa alternativa também está incorreta. Claro que esse acompanhante também não tem a obrigação de ficar no tempo integral, mas ele tem direito a esse acompanhante, não é necessário comprovar o quê? A necessidade. Por quê? Porque parte do pressuposto que uma pessoa idosa, ela estará sempre precisando de ter ali um acompanhante. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra E, ok? Inclusive um gabarito muito importante, por quê? Porque a maioria desta população, desse grupo, ignora essa informação de que é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar, pessoal. Ok? A perícia médica do INSS, ela vai até o lar dele para o quê? Para ver o laudo de saúde necessário para o exercício dos seus direitos sociais. Então, esse é um direito que é pouco conhecido por essa população e é importante, inclusive, a cobrança dele em concurso para que você, na hora que você tome posse, porque agora sim, chegou o momento da sua nomeação, você possa fazer valer esse tipo de direito. Tranquilo, então? Então, letra E é o gabarito da questão. Acharam difícil? Então veja, é mais ou menos nesse aspecto que vai ser cobrado? Sim. Chama a atenção de vocês então para ficarem ligados nesses preceitos constitucionais que eu pedi aqui a marcação de vocês, porque a chance deles serem cobrados na literalidade é muito grande. Muito bem, vimos então a base internacional, vimos então o preceito de validade fundamental na Constituição, agora sim vamos ver o que tem do ponto de vista infraconstitucional. Vamos dar uma olhada? Vem comigo aqui, ó. Do ponto de vista infraconstitucional, nós temos basicamente esses 5 preceitos que vale a pena vocês conhecerem, até porque se isso aqui cai numa prova subjetiva, em uma prova onde você pode fazer uma redação, vale a pena você demonstrar que você tem o conhecimento dessas outras legislações que fazem o quê? Que complementam o Estatuto. Dá uma olhada aqui então, olha bem. Nós temos a Lei 8.842 de 94, que é a lei que cria o quê? A Política Nacional do Idoso e criou o Conselho Nacional do Idoso. Então, percebam a importância dessa lei do ponto de vista institucional, ok? Segundo, decreto número 1948 de 96, que justamente veio para regulamentar essa Política Nacional do Idoso. Então, esse decreto regulamentando essa legislação. Seguindo, temos a Lei 10.173 de 2001, que estabeleceu prioridade na tramitação de procedimentos judiciais, nos quais figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. Eu sugiro que você tenha aí um papel ou uma página no seu Word, que você faça uma tabela. Uma tabela sobre o quê, professora? Quais são as situações que tem que ser 60 anos, quais são as situações que entram 65 anos. Por quê? Porque tem diferenças? Tem. Lembra, na Constituição, já trabalhamos aqui, 65 anos para o transporte gratuito. Aqui a prioridade judicial também 65 anos. Cuidado, tá? Para vocês não confundirem essas faixas etárias. Joia? Continuando. Temos então o decreto 4.227 de 2002, que criou o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, ok? O CNDI. E temos finalmente aqui, ó, a nossa querida aqui, eu digo que é o nosso crush aqui da nossa aula, que é a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Eu vou até marcar aqui, ó. Estatuto do Idoso, que é a nossa Política Nacional do Idoso, criou normas sociais para o tratamento dos idosos, garantindo-lhes integração, autonomia e participação na sociedade, e principalmente a promoção da longevidade com qualidade de vida. Pessoal, essa ementa aqui, ela já diz muita coisa. Primeiro, ela já demonstra qual é o objetivo do legislador. Qual que é o objetivo? Integrar. O objetivo não é segregar. O objetivo não é separar esse idoso, é integrá-lo, ok? Integrar esse idoso, trazer autonomia para esse idoso e fazer com que ele participe da sociedade. Porque justamente com essa integração, ele vai ter uma longevidade com maior qualidade. Então já fiquem ligados, porque isso aqui é um prato cheio para você redigir aí algum texto necessário, ou se eu fosse examinador, eu já partiria nessa ementa para ver se você tem
noção do que é esse importante estatuto. Joia? Então fica aí a dica para vocês também em relação a essa emenda. Bacana. Agora sim, vamos fazer o quê? Vamos mergulhar no Estatuto do Idoso. Lembrando, se você está assistindo aí nossa aula, uma dica que eu te dou, tenha aí ao seu lado o Estatuto do Idoso, ou impresso, ou em uma página aí na segunda tela. Por quê? Porque eu preciso que você acompanhe a literalidade de alguns artigos. Óbvio, pessoal, que aqui eu não vou ler com vocês todos os artigos. Isso aí é o quê? É o dever de casa, é algo que você vai fazer aí, né, no aconchego do seu lar aí, agora, com essa chuvinha e tal, vai sentar e vai ler. Por quê? Porque, pessoal, isso é um serviço que ninguém vai fazer por você, tá? Tem questões assim que, às vezes o aluno fala assim, professora, mas eu assisti todas as videoaulas e tudo e não fui bem. Pessoal, a videoaula só é uma parte da sua preparação. Uma parte importante também é o que você faz aí sozinho. Então, o que você tem que fazer? Se você está assistindo essa videoaula, vai parar essa videoaula e vai proceder à leitura atenta aí do seu Estatuto do Idoso, ok? Professora, eu vou deixar para ler depois. Tudo bem. Acompanha aqui a nossa aula e acabou a aula, o que você vai fazer? Aula dada é aula revisada, você vai pegar o Estatuto do Idoso, que não é grande, tá? Não é comprido, e vai proceder a uma leitura atenta do Estatuto do Idoso. É chato? É chato nada. Com o tempo você pega o jeito e aí, vai embora. Por quê? Importante também. Vou te ensinar aqui uma técnica de como fazer questões objetivas. E nessas questões objetivas, não é simplesmente você abrir a questão, realizei a questão, acertei, vamos para a próxima. O que você vai fazer? Você vai buscar a fundamentação daquela questão. Você vai descobrir qual que é o artigo lá do Estatuto do Idoso que fundamenta, que traz justamente o quê? O erro ou o acerto da questão. E você só vai saber qual que é o artigo se você tiver lido o Estatuto antes. Então, o que você vai fazer? Antes de começar a bateria de exercícios, que eu acho super recomendável, tá? Justamente para você ver quais são os artigos mais cobrados, um pouquinho do que a gente já vai apresentar aqui para vocês, você tem que ter lido todo esse Estatuto para depois você bater o olho na questão e lembrar, isso aqui, artigo 82. Isso aqui, artigo 13. Isso aqui, artigo 94. E aí você vai fundamentando, porque ao fundamentar, você já vai também o quê? Guardando, memorizando esses preceitos. E aí o seu estudo fica muito mais sustentável, fica muito mais perene, não é aquela coisa de decoreba, não. Você vai memorizar e na hora que cair na prova, você é capaz, quer que eu te diga uma coisa? Você é capaz de fundamentar essas questões lá no dia da sua prova. Quando você bater o olho lá na sua prova, você vai olhar e vai falar assim, isso aqui, fundamento artigo 92, pode até tirar onda e já fundamentar ali na prova, inclusive isso vai te dar o quê? Uma segurança maior na resolução das questões. Tranquilo então? Então vamos começar a analisar esse estatuto, tem aí do lado o seu estatuto e proceda às marcações. Tranquilo então? Vamos começar então? E a primeira coisa que devemos fazer é justamente buscar qual é a definição de idoso para o estatuto. Cuidado, tá? Esse é um ponto que eu vou bater aqui bem forte, por quê? Porque eu acho ele muito importante. Porque cada legislação, inclusive doutrina, jurisprudência, vai ter um conceito diferente. Mas aqui eu quero bater aí, eu quero guardar dentro da cachola o quê? A definição de idoso do estatuto. Qual que é ela? Olha aqui comigo. Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, definição, vamos lá então, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Guarde essa definição porque ela vai valer ouro na hora que você estiver ali trabalhando a sua prova, ok? Então, para o Estatuto do Idoso, idoso aquele com idade igual ou superior a 60 anos. Tá entendido? Continuando. Disposições preliminares. Temos algumas disposições preliminares sobre direitos fundamentais do idoso, medidas de proteção, políticas de atendimento ao idoso, acesso à justiça e crimes, tá? São nesses 5 pontos que nós vamos basear a nossa aula. Vamos começar então trabalhando os direitos fundamentais desse idoso
Em seguida, quais são as medidas de proteção que, veja, aí no seu dia a dia e pós-nomeação, você vai lidar com essas medidas de proteção, as políticas de atendimento ao idoso, acesso à justiça e a questão dos crimes, ok? Então, são os pontos fortes da nossa aula. Artigos em destaque. Já destaco de cara o quê? O artigo 2º, que prevê que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso é meio óbvio? É meio óbvio, mas aqui o legislador achou por bem repetir, ok? Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Esta passagem aqui é fundamental, tá? Proteção integral é algo que é muito caro, que é muito importante para esse grupo vulnerável. Proteção integral. Assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Quais são os direitos fundamentais previstos aqui? Direito à vida, liberdade, respeito e dignidade, alimentos, muito cobrado, tá? Alimentos, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e trabalho, também muito cobrada, a questão da idade mínima, se é possível você trazer uma restrição que não permita ao idoso, previdência social, assistência social, também é um ponto muito batido, habitação e transporte. Transporte também eles gostam muito, ok? Então aqui são alguns dos pontos que vale a pena você ter um carinho maior em relação à absorção desse conteúdo da legislação. Pessoal, tempo aqui estourou, vamos agora fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco.